Irmãos, o título da pregação de hoje é Colheita diante do posicionamento. Guarda bem, nós vamos colher de acordo com o nosso posicionamento. Quando nós falamos da palavrinha colheita, a gente sabe que sempre atrás de uma colheita tem o quê? Uma plantação. A plantação, na maioria das vezes, é uma das etapas mais árdua, mais dura, mais difícil, mais dolorosa nas nossas vidas, porque, acima de tudo, ela requer da gente um posicionamento. Mas não é um posicionamento diante da minha pessoa, diante do pastor, diante de qualquer um que se encontra aqui presente. É um posicionamento diante das Escrituras sagradas. Então, a colheita diante de um posicionamento. E é perante esse posicionamento que nós temos que ter diante de Deus, que Ele vai nos avaliar, Ele vai nos pesar na balança, vamos dizer assim, se realmente nós estamos querendo segui-lo, se nós queremos ter um encontro verdadeiro com Ele. Porque, irmãos, esse posicionamento requer da gente deixar algo, deixar coisas que na maioria das vezes em nossas vidas é difícil, são coisas idolátricas. E muitas pessoas confundem o verdadeiro significado de idolatria. E para estudar o que é uma colheita diante de um posicionamento, nós vamos falar um pouquinho do reinado do rei Ezequias. Amém? Então vamos lá. Não tem como a gente entrar diretamente no reinado do rei Ezequias sem antes falar para a igreja como que ele recebeu, como que ele herdou o reinado do pai dele. Lá em 2 Crônicas 28, 27 diz assim, ó: E dormiu Acás com seus pais e o sepultaram na cidade em Jerusalém. Porém não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Se nós formos estudarmos mais a fundo, a Bíblia nos relata que Acás ele tinha 20 anos de idade quando ele começou a reinar em Jerusalém. E ele reinou por 16 anos. Só que Acás, ele fez tudo o que vinha em desencontro com a palavra de Deus. Acás, ele fez tudo aquilo que desagradava a Deus. Tanto é que lá nos versículos fala que quando ele morreu não puseram ele nem no sepulcro dos reis de Jerusalém. Alguns feitos que o rei Acás fez no templo do Senhor. 2 Crônicas 28, do 24 e 25 diz assim, ó: E ajuntou Acás os utensílios da casa de Deus e fez em pedaços os utensílios da casa de Deus. E fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira o Senhor Deus de seus pais. Irmãos, Acás desagradou a Deus do início ao fim do seu reinado. Em outras palavras, ele se tornou um idólatra. Ele adorou a outros deuses. Amém? Agora vamos lá. Ezequias recebeu esse reinado do pai dele. Um reinado totalmente idólatra, que tinha tudo aquilo que desagradava a Deus. Mas olha o que a Bíblia nos relata, ó, 2 Crônicas 29, do 2 ao 3, assim, ó: E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Se nós formos estudar, a Bíblia nos relata que Ezequias ele tinha 25 anos de idade quando ele começou a reinar. E ele reinou por 29 anos em Jerusalém. E a Bíblia é bem clara em dizer assim, ó, ele fez o que era reto diante do Senhor. Mas o que mais chama a atenção nesse versículo ele fala aqui, ó, ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês. Aí se você for procurar lá na Bíblia, no versículo 17,
Está escrito assim, ó, começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês, e ao 8º dia do mês vieram ao alpendre do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. E no dia 16º do primeiro mês acabaram. Então olha só o que fez o rei Ezequias no primeiro dia do primeiro mês do primeiro ano. O que a gente lembra disso? A premissa. Então a primeira coisa que ele fez, ele reparou o templo. Ele não esperou o segundo dia, o segundo mês, o segundo ano, não. A premissa ele já foi dar para Deus. O reinado de Ezequias. O que ele fez? Ezequias, a Bíblia relata que ele juntou os sacerdotes e os levitas e falou para eles assim, ó, santifica a casa do Senhor. Tira de lá todo tipo de imundícia que existe lá. Porque o que os pais deles fizeram, lembra? Foi que eles fizeram tudo que era mal diante dos olhos do Senhor. Ele encheu de ídolos lá para adorar outros deuses. Acais encheu de imagens dele mesmo, de outros ídolos para adorar. A Bíblia fala que eles chegaram a fechar as portas do alpendre. Fechar a porta do alpendre é não deixar que nós viemos a cultuar a Deus ou às vezes exercer o nosso sacerdócio. É a mesma coisa de fechar a porta do Santo Monte de Oração, fechar a porta da casa de oração. A Bíblia diz que eles apagaram as lâmpadas do templo. A Bíblia diz lá em Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quando eles apagaram a lâmpada, não se tinha mais palavra naquele lugar. E a Bíblia também nos relata que eles não queimaram incenso nem ofereceram holocausto ao santuário ao Deus de Israel. Mas vamos lá. A primeira coisa que Ezequias fez foi o quê? Purificar o templo. A pergunta na vida de cada um aqui hoje é: quanto tempo nós vamos demorar para purificar os nossos templos? Ezequias, quando ele teve a oportunidade, porque enquanto o pai dele era rei, ele não podia fazer nada. Mas quando ele tomou posse do reinado, ele pegou o primeiro dia, primeiro mês do primeiro ano e já começou a purificar o templo. Agora nós vamos entrar bem a fundo. A gente vem falando isso há algum tempo. Nós temos 3 templos para nós purificarmos. Primeiro templo, o templo onde nós temos congregado, onde nós temos cultuado. Nós temos que avaliar se o templo onde nós temos cultuado existe condutas idolátricas. Lembra no início que às vezes requer de nós deixar coisas idolátricas? Muitas pessoas confundem a idolatria com uma imagem que tem boca e não fala, olhos e não vê, ouvidos e não escutam. É idolatria, lógico que é, o ídolo está ali. Mas idolatria, irmãos, é tudo aquilo, qualquer coisa que quer tomar a glória de Deus. Então, tem pessoas que idolatram o líder. O que o líder fala, ele faz, ele não vai procurar saber se o que o líder fala está escrito. Então pega a pessoa que está pastoreando, peraí, o que está falando, está escrito aqui? Se tiver, faz, se não tiver, idolatria se você seguir o que o homem está falando. Você está seguindo o homem, não a Deus. Olha se o lugar onde você está dando glória para a tapetinha que você põe o joelho no chão, para a aguinha que você tome, você vai ser curado. A Bíblia diz que toda a honra e toda a glória é para o Senhor, que é para que Ele cresça e que nós diminuamos. Irmãos, analise se o templo que você está cultuando tem feito do Senhor Jesus moeda de troca. Se lá dentro a gente sempre bate nessa tecla, cuidado com o comércio. Está escrito lá em Apocalipse, as pessoas estão esperando a marquinha da besta, o chipzinho, não. Compra e venda, pelo amor de Deus. Analisa se o templo onde vocês estão cultuando está andando a altares para políticos ficar pregando. Amém? Então, o primeiro templo que nós temos que purificar, o rei Ezequias, no primeiro dia, no primeiro mês, no primeiro ano, purificou o templo. O segundo templo que nós temos que purificar em nossas vidas, somos nós, o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus.
A pergunta é, aonde nós temos conduzido o nosso corpo? Quais lugares nós temos levado o nosso corpo? Tem glorificado o nome do Senhor? Glória a Deus. Irmãos, é uma das etapas mais árduas essa, porque muitas vezes você vai ter que sair do meio de pessoas que você ama, que você convive há muito tempo. Você sabe a pergunta que você deve fazer toda vez que você sai da tua casa? Chega de frente para o teu espelho e fala assim, ó, Senhor Jesus, lá onde eu vou com o meu corpo, que é templo do Espírito Santo, o Senhor vai se fazer presente? Se Ele fosse fazer presente, vai. A Bíblia diz, não sentar em roda de escarnecedores. Aí tem pessoas que apregoam assim, ó, mas nós temos que nos fazer de fraco para ganhar os fracos. E se fazer de forte para ganhar? Se fazer de fraco para ganhar os fracos, irmãos, é você aceitar a pessoa do jeito que ela é. Se ela possui algum vício, se ela possui algo que ainda está em desencontro com a palavra de Deus, exerça o amor. Se fazer de fraco para ganhar o fraco, não é você sair de um lugar onde Deus se faz presente para um lugar onde Deus não se faz presente. Porque nós somos tentados o tempo todo, a gente vive uma briga constante entre a carne e o espírito. Se você está num lugar onde o espírito prevalece sobre a carne, você vai estar mais no espírito. Mas se você vai para um lugar onde a carne prevalece do espírito, qual a chance de você cair na tentação? É grande. Então vigiai. Então, segundo templo que nós temos que purificar em nossa vida, o nosso corpo. Volta a falar o rei Ezequias, no primeiro dia, no primeiro mês, no primeiro ano, começou a purificar o templo do Senhor. Terceiro templo que nós temos que purificar em nossas vidas, a casa onde nós moramos. Lá tem que ser um pedacinho do céu. Tudo que tem dentro da tua casa tem que glorificar a Deus. Aí é onde aperta. Irmãos, existe bebida fermentada dentro da tua casa? Agrada a Deus bebida fermentada? Mas também nós temos que ter sabedoria. Não vou chegar lá, mas e virar tudo porque foi falado, eu vou arrumar briga em casa. Sabedoria, pede para Deus, como que eu faço isso? Mas saiba que Deus não se agrada quando existe bebida fermentada dentro de casa. Outra coisa, quem tem frequentado a casa de vocês, ou a minha casa, nossa casa? Quem a gente tem colocado dentro de casa? A Bíblia nos relata, não vos prendei num julgo desigual com os infiéis. Cuidado quem você coloca dentro da tua casa. Irmãos, Deus é detalhe. Então, para nós purificarmos os nossos templos, Deus trabalha no detalhe. Volta a falar, o rei Ezequias, no primeiro dia, primeiro mês do primeiro ano, a primeira coisa que ele fez foi purificar o templo. Mas ele podia fazer isso naquele momento, porque o reinado foi passado para ele. Hoje Deus está falando assim para cada um de nós, ó. Vocês estão aprendendo como que eu gosto que esteja o templo de vocês. Vocês podem começar a purificar. Ou no primeiro dia, no primeiro mês, no primeiro ano. Ou não purificar. Aí é o livre-arbítrio, vai de cada um. Colheita diante do posicionamento. Amém? O problema, irmãos, é que tem pessoas, muitas pessoas às vezes falam assim, ó, eu até vou naquele lugar, eu não concordo, eu não faço parte, mas eu vou continuar indo, sabe por quê? Porque eu não tenho onde ir. Já ouviram essa conversa, as pessoas falarem isso? Quando alguém falar isso para você, você vai usar um versículo. Lembra, você tem que responder tudo na palavra. Você vai lá em Salmos 84, 10, está escrito assim, ó. Porque vale mais um dia nos átrios do que 1000 em outros. Preferi estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. Fala para essa pessoa assim, ó. Um dia, vale mais do que 1000 que você está indo nesse lugar onde Deus não se faz presente.
achando que está agradando a Deus. Amém, irmãos? Então, continuando. O rei Ezequias, ele purificou o templo. Tirou todo tipo de imundícia que tinha lá. O rei Ezequias, ele restabeleceu o culto a Deus. O que é restabelecer o culto a Deus? Ele abriu a porta dos alpendres. Lembra que nós falamos? Quando fecha a porta do alpendre, evita de nós cultuarmos e de nós exercermos o nosso sacerdócio. E o rei Ezequias, a Bíblia relata que ele restaurou a celebração da Páscoa, que naquela época é o significado, ele restaurou a Santa Ceia do Senhor, que é participar do corpo e do sangue dignamente. Dignamente. Amém? Agora, olha que interessante, lá em 2 Crônicas 31, 20 e 21 diz assim, ó: e assim fez Ezequias em todo Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. E toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, ele a fez de todo o seu coração. Aí finaliza assim, ó: e prosperou. Glória a Deus. Quando fala de todo o coração, lá em Jeremias 29:13, bastante conhecido, fala assim, ó: buscar-me-eis e me achareis quando buscardes com todo o vosso coração. Mas você viu interessante? No final lá ele e prosperou. Lembra do título? A colheita diante do posicionar. Então, quando nós nos posicionamos, ele está falando assim para nós, ó: quando você pega os seus 3 templos, você avalia o templo onde você está cultuando. Deus se faz presente? Amém. Você olha para o teu corpo, que é templo do Espírito Santo. O que você tem feito com o teu corpo tem glorificado a Deus? Amém. Você olha a tua casa, que é o teu templo onde você mora com a tua família. Lá dentro é um pedacinho de céu, você tem tirado as coisas idolátricas? Você tem vigiado quem você tem colocado lá dentro? Em outras palavras, lá é verdadeiramente um pedacinho do céu? É. Então, meu irmão, agora você vai começar a colher das benevolências e da prosperidade do Senhor. O problema é que tem muita gente que quer colher da prosperidade, das benevolências do Senhor, mas não quer um posicionamento, quer continuar fazendo as coisas que faziam, quer continuar frequentando os mesmos lugares que frequentavam, quer continuar andando com as mesmas pessoas que andaram. Mas não é assim, irmãos. Deus trabalha no detalhe. Deus trabalha no detalhe. Então, antes que eu desagrade todo mundo desse mundo aqui, mas a gente não pode desagradar a Deus. Não é fácil, mas quando você faz para Deus, no mesmo instante Ele faz para você. Faça prova e prove que Deus é bom, a Bíblia diz. Então é esse tipo de posicionamento que nós temos que ter diante de Deus. Amém, irmãos? Vamos lá. Aí começou a prosperar o rei Ezequias. Quando o rei Ezequias começou a prosperar, aí começa a aparecer as lutas, as afrontas. Eu vou ler aqui inteiro, é um pouquinho grande, extenso, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção bastante. 2 Crônicas 32, do 1 a 8, diz assim, ó: depois destas coisas e desta verdade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá e acampou-se contra todas as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e seus homens valentes, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia por meio da terra, dizendo: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Então o objetivo era eles impedir que o rei da Síria acharia a água. Olha o que fez Ezequias. Ele se animou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro por fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância, e pôs capitães de guerra sobre o povo, e reuniu-os na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo:
Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque é um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Irmãos, resumindo, quando o rei Ezequias começou a prosperar, em outras palavras, ele começou a colher das benevolências do Senhor, devido à sua retidão, devido ao seu posicionamento que a gente falou, logo veio a afronta diante do seu reinado. Quem que apareceu? O rei da Síria, Senaqueribe. Ele entrou em Judá, acampou contra todas as cidades fortificadas e quis apoderar-se delas. E o rei Ezequias, vendo que Senaqueribe estava decidido a fazer isso aí, a invadir Jerusalém, o que ele fez? Ele foi ter com seus príncipes e seus homens valentes, foi ter conselho com ele. Para quê? Para que eles tapassem as fontes de água que havia fora da cidade, falando para eles, ajudam, e eles o ajudaram. Qual que era o objetivo, irmãos? Evitar que os reis da Síria achariam tantas águas. Então ele começou a prosperar. Já veio a afronta. Você começou a colocar os templos em ordem na tua vida. Você começa a colher das benevolências do Senhor. Guarde algo. Vai começar a vir afrontas na tua vida. Tudo pela vontade permissiva de Deus. Porque o inimigo só vem, o inimigo só toca se Deus permitir. Nunca dê glória para o inimigo. Sempre guarde isso. Não fica surpreso, irmão, se isso acontecer. Cuidado para quem você fala, aonde está a fonte das águas na sua vida. Existe um dos sentimentos que eu tenho o costume de falar, que é um dos piores sentimentos que existe, que se chama inveja. Então, quando você começar a colher das benevolências do Senhor, saiba que tem pessoas que vão vir, que vão estar de olho nisso, para querer saber qual é a sua fonte da água. E toma cuidado para quem você fala, onde está a fonte da água na tua vida. Amém, irmãos? Mas olha a reação do rei Ezequias diante dessa afronta de Senaqueribe, o rei da Síria. A Bíblia diz assim, o rei Ezequias se animou diante das adversidades e edificou todo o muro que estava quebrado. 2 Crônicas 32:15 diz assim, e ele se animou, edificou todo o muro quebrado até as torres e levantou outro muro por fora e fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Em outras palavras, irmão, o que é fazer? É reparar essas arestas que ele fala aqui. A gente falou de 3 templos, não falou? Às vezes, você conseguiu reparar 2. Tem um que falta algo você reparar ainda. Às vezes você reparou 1, 2 falta algo você reparar ainda. Então, quando ele viu que ainda existia algum tipo de brecha, vamos dizer assim, o que ele fez? Ele tapou as arestas. Então, nas nossas vidas, nós temos que fazer a mesma coisa. Espera lá, se Deus está permitindo é porque ainda existe algo de errado em algum templo da minha vida que eu tenho que ir e tapar essas arestas. Mas, irmãos, a Bíblia diz assim, avalie-se o homem a si mesmo. Cada um sabe a aresta da sua vida que ainda falta reparar. Qual a aresta de qual templo da sua vida ainda falta reparar? Glória a Deus. Nós sabemos que não é fácil, irmão, mas Ezequias se animou. Olha o que diz em João 16:33. Tenho-vos dito isto, que para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Ezequias se animou, porque ele diz assim, eu venci o mundo. Então, diante dessas adversidades, o que nós temos que fazer? Nos animar. Amém? E olha a afronta ainda do rei da Síria diante de Senaqueribe. Quando ele começou, ele até se animou e começou a construir esse muro, que vamos dizer assim, ele começou a se blindar de tal jeito que não tinha mais brecha para ele se chegar ali. Olha o que diz em 2 Crônicas 32, do 10 ao 12, diz assim, assim disse Senaqueribe, rei da Síria, em que confiais vós, para vos deixar de sitiar em Jerusalém?
Porventura não vos incita Ezequias para morrerdes à fome e à sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de um único altar vos prostrareis, sobre ele queimareis incenso? Então, o rei da Síria, ele sabia que ele tinha um exército poderosíssimo. Então ele começou a afrontar o povo. Ele começou a falar: em quem vocês estão confiando? Vocês estão confiando em que diz Ezequias? Então tome cuidado, irmãos, que nas nossas vidas é a mesma coisa. Tem pessoas que vão se achegar diante de nós e vão falar para a gente: quem você está confiando? Tem reis que vão se achegar diante de nós, pessoas que se dizem reis, vamos dizer assim, e vão falar: em quem vocês estão confiando? Por acaso estão falando que o teu Deus vai te livrar? É a mesma coisinha. Irmãos, a Bíblia só muda os personagens, mas nós passamos por tudo que está acontecendo aqui. E olha ainda as adversidades, o que eles falaram. Os servos do rei da Síria ainda falou para o povo de Jerusalém. 2 Crônicas 32, 16 ao 19. Também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. E clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para os atemorizar, causar temor e os perturbar, para que tomassem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Sabe o que é isso, irmãos? Muitas pessoas vão vir falar do Deus que nós servimos. Sabe aquela historinha? Vocês estão ficando tudo louco o que vocês estão fazendo. Isso é o que mais vai aparecer. Vai aparecer pessoas que vão querer calar nossas bocas. Vai aparecer pessoas que vão querer colocar nosso Deus à prova. Mas o que fez o rei Ezequias? Ele se animou. Você sabe o que aconteceu nessas duas passagens aqui? Uma, a afronta do rei da Síria e a afronta do povo do rei da Síria. Ezequias somente exerceu a confiança que ele tinha em Deus. Glória a Deus. Então, às vezes, o que falta na gente, em nós, às vezes é confiar um pouco mais diante das adversidades. Glória a Deus. Tem pessoas que no primeiro balançar do barco, o que faz? Abandona o barco. Então, diante das adversidades, irmãos, nós temos que permanecer confiantes. E guarde algo, às vezes as afrontas vêm das pessoas que se encontram mais próximas da gente, as pessoas que nós mais gostamos, às vezes pessoas da nossa própria família vão nos afrontar. Mas esteja preparado, confia no Deus que você está servindo. Glória a Deus. Amém? Mas como Deus é bom, né? A resposta diante do posicionamento de Ezequias. 2 Crônicas 32, 20 e 21, diz assim, porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes e os líderes e os capitães no arraial do rei da Síria, e, envergonhado, voltou à sua terra. E entrando na casa de seu Deus, alguns de seus próprios filhos o mataram ali à espada. Glória a Deus. Então, diante do posicionamento dele, ele começou, vamos fazer um resumo, começou a edificar os 3 templos, começou a colher das benevolências do Senhor. Aí veio a afronta, espera lá, existe algo ainda que precisa ser consertado. Ele foi lá e reparou aquelas arestas. Aí veio as afrontas na vida dele, ele permaneceu fiel. Aí na hora que ele viu que ele estava em retidão diante de Deus, ele chamou um profeta, clamou junto com aquele profeta. A Bíblia nos relata que ele mandou um anjo. E a Bíblia também nos relata que o exército assírio eram 185 mil soldados. Glória a Deus. Bastou um anjo. Mas nós temos que estar em
retidão diante de Deus. Lembra do início? Nós temos que ter um posicionamento diante das Escrituras sagradas. 2 Crônicas 32, 22 ao 23 diz assim, ó: assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos, e de todos os lados os guiou. E muitos traziam a Jerusalém presentes ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disto foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Irmãos, além de Deus querer que nós prosperarmos diante da palavra dele, a gente não pode confundir prosperidade somente com prosperidade financeira. A prosperidade de Deus é completa. É uma família abençoada, é uma saúde perfeita. É aquilo que a gente fala, ainda que você não vai ser próspero financeiramente do jeito que você gostaria, mas quando você é justo, né? Fui jovem, hoje sou velho, eu nunca vi um justo desamparado, nem a descendência mendigar o pão. A prosperidade que a gente tem que ter, irmão, é aquela paz que transcende todo entendimento. Amém? Então, só que além de dar prosperidade, olha o que falou aqui, ele foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Para cada um que está aqui, ó, diante do teu posicionamento, ainda que venham as afrontas, ainda que as pessoas falem do Deus que você sirva, saiba que se você se manter fiel e confiante, além de você colher das benevolências dele, ele vai te exaltar diante de todos aqueles que te falaram, diante de todos aqueles que fizeram afronta à sua vida. Irmãos, Isaías 37 e 36 diz assim, ó: então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. Amém, irmãos? Eu vou fazer uma reflexão e eu entrego a palavra na noite de hoje. Primeiro, faça uma análise de como estão os seus templos, a igreja, o teu corpo físico e a casa que você reside. Procure edificar, purificar os templos na tua vida. Restabeleça seu verdadeiro culto a Deus, que é um culto racional, de acordo com as Escrituras Sagradas, de acordo com os seus mandamentos, as suas leis. A partir daí, começa a receber a verdadeira prosperidade de Deus. Esteja preparado. Se quando estiver prosperando, Deus permitir que nosso inimigo nos afronte, Ele quer saber onde está a nossa confiança. Diante dessa situação, não mostre qual é a sua fonte de água, pois o inimigo quer tomar posse daquilo que é seu. Se anime diante das adversidades. Saiba que tem um Deus que tudo pode. Edifique o muro que ainda está quebrado, ou seja, edifique o templo que você ainda está em falta. O que falta você abandonar? Não dê ouvido se vierem falar do Deus que você serve. Permaneça confiante. Depois de ter edificado os templos, de não ter desanimado, de ter permanecido confiante, ou seja, depois de estar justo diante de Deus, ore e clame a Deus, junto com o profeta. Diante da tua oração e seu clamor, Deus vai enviar um anjo a teu favor, que pelejará por nós, e não haverá batalhas que nós não venceremos. Irmãos, e além de nós vencermos a batalha, Deus quer nos exaltar diante de todos aqueles que duvidaram da nossa confiança. Amém? Amém, irmãos? Glórias a Deus. Quando o pastor falou do aceitar a pessoa como ela está, é o aceitar no sentido de recebê-la no vinde como estás, tá? A Bíblia diz que o amor, ele suporta, mas não tudo aceita. Então a pessoa vem no erro, nós suportamos ela, esse é o aceitar que ele está dizendo.
Tá entendendo? Quando é que nós somos aceitos por Deus? Quando nós nos enquadramos na tua... Cuidado, tá? Porque geralmente quando nós nos achegamos até o Senhor, Deus ele nos suporta até o dia que nós nos convertemos e aí ele começa a nos aceitar. Toda conversão leva a gente a ser aceito. Então esse aceitar que ele explicou para vocês é no sentido de vem como tá. Ou seja, finjo de fraco para ganhar o fraco. Vem do jeito que você tá. E de forte para ganhar o forte. Amém? Deu para entender ou não? Então olha a caminhada de Ezequias. Olha para você ver como que a caminhada é perfeita. Guarda essa caminhada. Não adianta eu querer restabelecer a Páscoa se antes eu fazer o quê? Não reparar o templo e não tirar os postes de ídolos. Porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenar, então não tem jeito não. Temos que destituir tudo aquilo que é idolatria, ou seja, tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida. Guarda algo. Ezequias só pôde exercer essa autoridade quando a autoridade foi entregue na mão. Então você repara aquilo que a autoridade está na tua mão. Se outro ainda é dono daquele negócio, deixa ele que é problema é com ele. Deus vai tratar com ele, você está entendendo? Mas aquilo que eu sou dono daquilo, aquilo que eu tenho autoridade daquilo, eu vou lá e boto a minha mão e reparo. Porque Deus vai requerer aquilo que está nas minhas mãos. Abre as portas dos alpendres. Ou seja, eu só entro dentro do lugar santo quando eu vou exercer o meu sacerdócio. Quem está com a boca fechada, irmão, está com a porta dos alpendres fechada. Nas tuas oportunidades da vida, naquilo que Deus coloca no teu caminho, fala do amor de Jesus. Mas fala com a lâmpada acesa, com entendimento, com discernimento, com clareza na palavra. Isso é abrir a porta dos alpendres. Isso é restaurar o templo. Isso é exercer o sacerdócio. A partir do momento que a gente fez toda essa situação, aí a gente vai conseguir restaurar o que? A Páscoa. E o que é a Páscoa para nós hoje? É participar do corpo e do sangue dignamente. Por isso que quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, esse não tem parte com quem? Comigo. Aí lá na frente, quando for orar com o profeta, dobra o joelho e ora. Ele está em Cristo, mas Cristo não está? Vai responder, irmãos? Cadê anjo? Não tem anjo e não tem livramento. Então o caminho é perfeito que Ezequias fez. A hora que veio a afronta do inimigo, ele correu atrás de duas coisas para guardar. Primeiro, ele fechou o quê? As brechas. Olhou para os muros e falou, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu preciso reparar. Que por algum motivo pode ter quebrado, que por algum motivo pode ter gerado uma falha, deixa eu reparar. Segundo, ele blindou o quê? As fontes. Aí eu vou um pouquinho mais fundo, do mesmo jeito que ele ensinou e falou, olha, não mostra a fonte. Quando eu olho para uma fonte de águas, irmãos, sabe o que é a fonte de águas? É a palavra de Deus, é água para a nossa vida, blinda ela. Em outras palavras, o que o inimigo vai querer fazer? Contaminar a fonte. Porque se ele contaminar a fonte e a gente começar a absorver uma água contaminada, mata tudo que está o quê? Que está dentro. Então a estratégia dele, por isso que tem tanta palavra distorcida, ele está contaminando as fontes e matando todo mundo que está. Nisso as brechas estão todas o quê? Fechadas. Porque a fonte continua saudável e não tem brecha. O que o inimigo pode fazer, irmãos, é só mandar os dardos dele, os recados dele. Ele vai mandando os recados. Só que nessa hora eu exerço a minha fé, porque eu tenho água saudável. E aí, irmãos, por que Deus permite vir essa fonte? Para a gente fazer prova de Deus. Provai. E quando é que a gente faz prova de Deus? Quando nós somos o quê? Provados também. Provai e vede que o Senhor é... e fizeram prova junto com o profeta, irmãos. Foi um anjo que dizimou aquela situação. E todo mundo teve que ver o Deus da vida de Ezequias. Todo mundo teve que ver que Ezequias não confiava na força dos seus. Maldito homem que confia no homem e faz o teu braço forte.
Mas bendito, bem-aventurado aquele que medita na tua lei dia, será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. E a Bíblia diz que tudo que ele fizer prosperar ao ribeiro de águas. Como é que estava a terra deles? Cheio de manancial de águas. Porque estava fazendo aquilo que Deus ordenou para fazer. Amém?